A verdadeira história de Morros. O município de Morros começou a ser povoado aproximadamente há 300 anos atrás, com pequenas casas de palha chamadas jossas. Então, os primeiros moradores eram cerca de 30 que se instalaram na região devido aos recursos e belezas naturais, os quais eram a grande quantidade de peixe, águas cristalinas, caça abundante, além do extrativismo, este de frutas típicas da região, pois o município de Morros tem a característica de ter vários, ou se não todos os biomas brasileiros, características tais como da floresta amazônica, do cerrado, mangue, campos, cocais, etc. O povoado de Morros começou então nessa época, pelo fato de estar bem localizada e com todos esses recursos disponíveis. Logo começou a crescer. Morros era um distrito de Catu. E Catu é uma segunda cidade mais velha do Maranhão. Então, a palavra Icatu é do Tupi-Guarani, que quer dizer águas boas. Icatu, pelo fato de estar na Baía do Arraial, emendado com a Baía de São José de Ribamar, tal localização era um ponto estratégico para a defesa das terras maranhenses. O município de Icatu teve sua fundação na praia de Santa Maria, tomando depois todo o espaço da região do Baixo Munim, onde fazem parte os municípios de Morros, assim como Cachoeira Grande, Axixá e Presidente Juscelino faziam parte diretamente da cidade de Icatu. Morros, como já foi mencionado, bem localizada, cercada de rios, extrativismo abundante, com bastante caça e pesca. Começou desse modo a crescer. Logo suas terras eram férteis, pois tudo que se plantava colhia. Começou então a crescer e crescer, e no final do século XIX, Manuel Pires Ferreira, fundador da cidade de Morros, começou sua peregrinação junto ao governo do estado do Maranhão, para que Morros ficasse administrativamente livre de Catu, porque tudo que Morros arrecadava, tudo que Morros produzia, dividia com Icatu, que era a cidade de qual ele fazia parte, sendo distrito. Morros queria se tornar um município livre de Catu. No começo do século XX, havia uma diferença entre município e cidade. O município era um lugar administrativamente livre do outro, enquanto cidade era determinado local em que participava diretamente de tudo o que acontecia no estado. Tinha direito a voto, direito a participar de receitas, pagar seus tributos. Então, cidade e município eram coisas completamente diferentes. E o meio termo entre cidade e município era chamado de vila. Manuel Pires Ferreira, o que mais almejava em sua vida era que Morros se tornasse município, pois era bastante próspero, produtivo e Icatu levava boa parte do que Morros produzia. Antes de ser denominado Morros, esta terra era conhecida como Portugalzinho, Guaxenduba. Finalmente, 28 de abril de 1898, pela força da Lei número 210 do artigo 78 da Constituição Estadual, o governador em exercício José de Magalhães Braga assina o decreto que faz com que Morros se tornasse município. Recebe esse nome devido aos numerosos morros existentes no local. Os naturais ou habitantes de Morros são chamados morroenses. O Manuel Pires Ferreira, com méritos, passa a ser o primeiro administrador do município e, juntamente com a população local, fez algumas obras de importância, como o porto chamado de Barreira e o arraial onde as pessoas comemoravam tal feito. Mas, por inveja, a ganância de alguns, Manuel Pires Ferreira foi assassinado em 22 de março de 1808, sendo baleado às 7 horas da noite do dia anterior e morrendo às 4 da manhã da data acima citada. Assumindo então a administração em seu lugar Gregório Lopes de Souza, também apaixonado por Morros como seu antecessor, chegando a retirar dinheiro do seu próprio bolso para auxílio em obras no município, e ele, juntamente com a população,
construíram o primeiro mercado público, a reforma do Porto da Barreira, dando assim continuidade ao progresso de Morros, a tal ponto que Morros, em 1914, era um dos municípios mais prósperos do Maranhão, tão forte economicamente como a própria cidade de Catu, despertando assim a curiosidade do então governador do estado do Maranhão, o Dr. Herculano Nina Pargas, que veio verificar o crescimento desse município, que mais parecia uma cidadela, o que fez com que ele, em 30 de março de 1915, pela Lei nº 681, elevasse Morros à categoria de vila, mas infelizmente depois disso houve um distanciamento entre a administração da vila e o governo do estado. E em 1818, o Dr. Urbano Santos da Costa Araújo rebaixou Morros à categoria de município. Em 1936, com a chegada do Monsenhor Bacelar, o padre que veio para a paróquia, um homem visionário, Morros começa a negociar com o governo do estado para que possa vir a ser cidade, o que se concretizou em 29 de março de 1938, quando o governo Dr. Paulo Martins de Souza Ramos, pelo Decreto-Lei nº 45, elevou Morros à categoria de cidade e nomeou Antônio Justiano de Moraes prefeito interino até que ocorressem as eleições. Mas a pergunta que não quer calar até hoje, em pleno 2021, quem então matou ou mandou assassinar o então fundador Manuel Pires Ferreira?